Boa noite. O pessoal tá vendo minha tela aí? Sim. Sim. Então tá, são 7h06. Vamos começar, Bruna? Vamos? Vamos sim. Então vamos lá. Bom, pessoal, boa noite. Nós vamos terminar o que a gente estava falando de perispírito, né? Uhum. Só vamos recapitular aqui algumas coisas que a gente já falou, né? Que a matéria do perispírito ela é extraída da força, da energia vital do planeta, né? Da composição de forças do planeta, e cada planeta tem a sua, né? Então, nós falamos isso, a questão de que, eventualmente, se nós formos para um outro planeta, talvez até não haja uma identificação, uma percepção fluídica ou energética por essa falta de ajuste, né? Porque nós estamos com uma outra energia. E talvez seja até por essa razão que os astronautas voltam diferentes, né? A maioria deles que foi para a Lua, que foi para o espaço, quando volta, volta com uma outra percepção, né? Da vida, das coisas. Eu acho que parte disso tem a ver com essa questão fluídica também. Né, o perispírito é a matriz espiritual, né, o envoltório. O espírito ele não conseguiria agir sobre a matéria, então ele precisa de um veículo, né, intermediário, que Kardec então chamou de perispírito. Ele ainda é matéria, mas está numa outra dimensão, por isso a nossa ciência não identifica, mas ela existe. Quer dizer, já até identificou, né, que tem muita gente que não acaba não fazendo questão de seguir à frente, né, dessa questão. Ele é o sustentador das formas físicas dos seres vivos, ou seja, quem mantém o corpo vivo é o espírito, através do perispírito, e não o contrário, né? Então, há vida no corpo porque o espírito está presente. Se o espírito não estiver ali, o corpo é uma matéria como qualquer outra. Ele retrata o nosso estado mental. Então, é uma coisa muito importante, né? Porque o perispírito é como se fosse uma massinha de modelar, então ela é plástico. Então, conforme está o nosso pensamento, nós estamos jogando essa energia para esta massa de energia que é o perispírito. E aí ele pode estar lindo, brilhante, iluminado, ou pode estar escuro, opaco, cinza e às vezes até deformado pelo nosso padrão mental. Então, é uma coisa que a gente precisa prestar atenção ao longo da nossa vida. Né? Ele é extremamente plástico, flexível, né? Moldado pela mente. É o veículo que permite a reencarnação, né? Não há reencarnação sem a ligação do perispírito. A gente vai ver isso com mais detalhes lá na frente, né? Desde o momento da concepção, da fecundação do espermatozoide no óvulo, já há ligação perispiritual com aquele óvulo que está sendo formado. Então, desde ali, já existe a conexão espiritual e isso é feito através do perispírito. E todas as manifestações mediúnicas, né, elas são baseadas na estrutura do perispírito. Isso a gente vai falar também com mais detalhes aí para frente. Então, aqui é só uma recapitulação rápida do que a gente viu. Aqui é uma imagem, né, de uma colônia espiritual, existem várias, em várias situações diferentes, né? A mais conhecida, que é o Nosso Lar, que tem até o filme, é uma colônia ainda bastante próxima à Terra. Existem colônias muito mais avançadas e lindas do que o Nosso Lar, mas a gente até mostrou, né, o plano diretor da cidade. Aqui é só para a gente exemplificar que existem cidades, que existem espíritos vivendo nela, né? Tem até uma imagem aqui de um ser com asas, né? Não é a tradição ver isso, mas é algo possível, né? Como nós falamos, o perispírito ele é plástico. Então, se eu plasmar mentalmente asas
sobre mim, eu sou capaz de produzi-las. Mas não é algo trivial, normal, que você vai ver a todo momento. Então, aqui só para dar essa ideia de que as colônias existem, o perispírito é moldado de acordo com essa colônia. Essa colônia ela pode estar em regiões densas, próximas à Terra, mais elevadas, mais distantes da Terra. Você pode ter uma colônia bonita, uma enfermaria, no meio, né, de uma região umbralina, de uma região densa, porque os espíritos do bem estão ali para ajudar aqueles espíritos que precisam. Então, tudo isso é possível. E aqui uma questão que eu acho que todo mundo conhece, que são os centros de força. Né? O centro de força tem vamos dizer assim, um componente histórico muito forte da parte indiana. Né? Os indianos estudaram muito isso e falam nisso até hoje. Né? Então, Kardec propriamente não falou sobre os centros de força, né? Mas os estudos que vieram depois chegaram a fazer essa identificação. E os centros de força, como os indianos falavam lá atrás, e hoje também já estudado e muito bem definido, eles estão no perispírito. Então, basicamente, você tem são esses 7 centros de força, às vezes a nomenclatura varia um pouco, mas você tem o coronário, que está aqui no alto da cabeça, né? Vamos passar rapidamente, a ideia aqui não é fazer um curso sobre centro de força, mas você tem o coronário que você capta as energias do mundo espiritual através desse centro de força. Depois você tem um muito importante aqui no frontal, né, que é também chamado de centro cerebral, que hoje a ciência, através dos equipamentos de escaneamento cerebral, estão identificando que exatamente esta área aqui do cérebro, que é a chamada córtex pré-frontal, é a área mais importante do cérebro, porque é ela quem dá qualificação, ela quem nos conecta ao futuro, ela quem é responsável por elaborar projetos e dar a dinâmica da nossa vida no sentido extremamente construtivo. As pessoas que usam muito esse centro, elas têm um desenvolvimento maior, elas têm mais saúde, elas têm mais o sistema imunológico mais forte, mais resistente. Vários estudos já comprovaram isso, então é um centro de força muito importante aqui, o frontal. Digamos que é o centro da cognição, da avaliação crítica, da análise, da expressão do espírito, né? E por isso ele é muito importante no processo de conectividade com a espiritualidade também. Depois dele tem aqui, ó, na laringe, o centro laríngeo, responsável por toda a articulação da nossa comunicação, um centro muito importante também. Depois, mais abaixo, o cardíaco, que está associado ao coração, essa bomba que bate bilhões de vezes em uma vida, e a gente nem se dá conta, né? Mas é ela quem nos mantém vivos nesse corpo. É também considerada a sede, né, do nosso sentimento, e cada vez mais a gente sabe que precisa fazer a conexão deste centro, que é o cardíaco, com o centro frontal e o coronário, né, que são os centros que estão conectados com mais com a parte espiritual. Cada vez mais a gente sente a necessidade de fazer essa ligação, né, do nosso sentimento, do nosso intelecto. Depois do cardíaco, nós temos o esplênico, que está mais ou menos ali sobre a região do baço. O centro gástrico, que é também muito relacionado à questão de emoções. E depois o centro genésico, que é toda a parte sexual, e ainda tem o básico, que ele fica mais na parte das costas, na mesma região do genésico, mas na parte das costas, que ele está muito relacionado às energias da Terra. Então, esses são os 7 centros de força básicos, cada um tem uma cor característica, né? Cada um tem uma função específica. Muitas vezes esses centros no nosso organismo podem estar completamente travados ou desalinhados, e aí vem a importância de se tomar o passe, né?
O passe permite que a energia redistribua por esses centros de força, fazendo alinhamento e fazendo balanceamento de energia correta entre cada um e permitindo que ele gire, né? Eles giram normalmente numa velocidade rápida e em cores características. Aqui a gente não vai entrar especificamente em cada um, mas tem vários tipos de literatura sobre esse tema. Não é necessariamente um tema da doutrina espírita kardeciana, né? Kardec não falou sobre isso, mas os estudos que vieram depois corroboram totalmente essa questão de que o centro perispiritual, né, a força perispiritual está associada a esses centros de força. E, coincidentemente, cada centro de força desse que está no perispírito tem uma correspondente no organismo físico. É curioso isso, né? Porque exatamente onde se coloca o centro de força no perispírito, no físico existe algo chamado plexo. O plexo é um conjunto de nervos que está, vamos dizer assim, embaixo, né, do centro perispiritual, e que esse centro de força é um feixe de concentração de energia no corpo físico. Parece que o corpo ele criou esse feixe de força exatamente para receber, né, a energia do centro de força e distribuir através do feixe de nervos por todo o organismo. Então, vamos dizer assim, um desenho curioso, né, do projeto divino para fazer a conectividade entre as dimensões espiritual e física. Dúvidas? Vamos falar um pouquinho aqui da progressão dos espíritos. A pergunta 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Vocês acham isso? Que Deus criou alguns espíritos bons e criou alguns espíritos maus? Não. Mas por que existem, então, as diferenças? Alguns são bons e alguns são maus. Quando o espírito é bom, quer dizer que já tem uma evolução espiritual já lá atrás, que ele começa ignorante, né? Ele começa mal ignorante. Então você quer dizer que ele faz escolhas? Exatamente. Mas só que Então, ele sofre as consequências dessas escolhas. Exatamente. É lei de ação e reação. Alguém mais queria falar alguma coisa? Eu falei livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Você é criado simples e ignorante. E aí você faz escolhas. Se você fizer boas escolhas desde o começo, você vai ter uma ascensão vertiginosa em linha reta. Não ocorre isso normalmente, né? Nós podemos fazer boas escolhas, mas também fazemos escolhas ruins. E aí a gente vai desviando do caminho, volta, né? Não vai em linha reta, vai mais suave, às vezes dá uma estacionada, e assim a gente vai indo. É por isso que cada um de nós está num patamar diferente em termos de evolução espiritual, em função das nossas escolhas. Eu fiz algumas contas, né? Isso é totalmente aleatório e apenas para entendimento didático. Não significa que seja uma verdade. Como o homem tem Homo sapiens sapiens, né, vamos supor que os simples ignorantes nasceu no Homo sapiens sapiens, né, não antes disso. Antes disso havia um preparo para chegar até ali. Então o Homo sapiens sapiens ele data mais ou menos de 50 mil anos. Então significa que a vida como nós conhecemos, nós, seres como nos conhecemos hoje, data mais ou menos 50 mil anos. Se você imaginar que você viveu metade disso, ou seja, você não chegou no ponto zero, você chegou depois, então pega pela média, nós vamos supor que nós entramos no ano 25 mil. Né? Se são 50 mil, vamos supor que a gente entrou na metade, 25 mil. Supondo que você encarnou uma vez por século, você tem, então, já, em média, 250 encarnações. É uma conta básica. É lógico que pode ser que tenha uns mais para frente, uns mais lá atrás, não importa, estou
supondo uma média, né? Então, nessa conta, se nós temos 250 encarnações, nós fizemos as nossas escolhas desde a primeira, imagina. Se são 250, uma que a gente está levando aqui 50, 70, 90 anos para viver, já fizemos quantas escolhas, né? E quantas foram boas? Oi? Estamos errando pra caramba, hein? Sim, mas vamos lá, não adianta também exigir perfectibilidade, porque nós ainda não somos perfeitos, mas somos perfectíveis, né? Ou seja, nós vamos atingir a perfeição. Então a questão de tempo é muito relativa, porque somos eternos. Então, se não der para fazer evolução aqui no planeta Terra, nós temos outras moradas na casa do Pai. Mas é óbvio que Jesus, que é o nosso governador, ele aguarda um posicionamento nosso com relação a isso. E por isso existe esta quantidade de espíritos no nosso planeta na atualidade, para que nós possamos acompanhar e evoluir o planeta. Se nós estamos aqui, estamos em condição, sim, de evoluir com o planeta. Agora, se vamos ou não, realmente vai depender das nossas escolhas, do nosso ritmo, daquilo que é importante para nós, do que nós valorizamos, do quanto nós amamos o próximo, do quanto nós nos amamos e o quanto nós amamos a Deus. Essa tríade faz, né, o nosso posicionamento perante o futuro. E, naturalmente, erramos, corrigimos, renascemos, corrigimos de novo, erramos de novo e assim vai. Mas o importante é a gente saber que o caminho é de perfeição, né? E a gente vai chegar lá. Então, os espíritos responderam lá. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Sempre tem pelos caminhos revoltados, aqueles que não concordam, aqueles que querem ser diferentes. E Deus compreende, respeita tudo isso e continua dando oportunidades. Continua mostrando o caminho. Continua abrindo portas, janelas, para que todo mundo ingresse no caminho da verdade, do bem, da evolução espiritual de fato, né? Tudo isso é proporcionado para todo mundo sem exceção. Então, essa é, vamos dizer, o nosso grande conforto, porque se nós falhamos muito no passado e reconhecemos isso hoje, também reconhecemos que Deus vai nos dar todas as oportunidades necessárias para que a gente evolua. Então, isso não deixa de ser um conforto, porque a gente pode errar, mas teremos a oportunidade do conserto, sem a menor sombra de dúvida. Ok? Então, outro tema importante. Quantos daqui vieram ou foram formados, ou criados, ou ainda são da Igreja Católica? Tem? 1, 2, 3. Então, o anjo e demônio vem um pouco, né, do que se aprende de uma forma geral e que vem de uma certa forma da Igreja Católica. Então, Kardec faz algumas perguntas interessantes sobre esse tema. Os seres a que chamamos de anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? O que vocês acham dessa resposta? Que sim ou que não? Anjos não são diferentes. São apenas seres mais evoluídos. Seres mais evoluídos. Ou seja, eles foram criados como, na resposta anterior, simples e ignorantes,
avançaram, evoluíram, cresceram, não importa onde, em que tempo, e chegaram a uma condição de evolução maior do que a nossa hoje, em relação a nós. É isso. Perfeito, é isso mesmo. Senão não haveria justiça divina, né? Se Deus tivesse criado uma categoria de seres à parte, onde estaria a justiça divina? Por que que eu não fui este à parte? Porque nós aqui não fomos esse ser à parte. Se houvesse sido criada uma categoria à parte, Deus não teria sido justo. E como Deus é soberanamente justo e bom, isto não é possível. Então, não é uma categoria especial realmente, ó. Não, são espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Exatamente, porque fizeram boas escolhas e no seu tempo chegaram a uma condição de perfectibilidade. Da mesma forma como Jesus. Ora, Jesus, ele não nasceu na Terra. Jesus foi designado para ser o governador do planeta Terra e presidir os processos de formação do planeta Terra do ponto de vista geológico. Portanto, como o planeta tem 4,5 bilhões de anos, Jesus já existia a este tempo e já era um ser evoluído a este tempo. Portanto, Jesus fez a sua evolução em outros sistemas, outras galáxias, outros planetas, não importa. E quando ele chegou a essa condição, entre aspas, de anjo, de um ser, né, bastante próximo da perfeição, foi designada a ele uma tarefa muito grande, que foi governar um planeta, como é o planeta Terra. E estamos nós aqui até hoje, e está ele, Jesus, há 4,5 bilhões de anos, preparando o terreno do planeta Terra para que nós, espíritos, pudéssemos crescer e evoluir nesse planeta. Então, olha quanto nós devemos a Jesus. É pela simples paciência que ele teve de elaborar um planetinha lindo, né, uma bola azul no espaço chamado Terra, para que nós viéssemos a viver e traçar a nossa rota de evolução espiritual a partir da Terra. Né? Então, não deixa de ser um privilégio de viver no planeta Terra. E aí vem a pergunta, ó, 129. Os anjos han percorrido todos os graus da escala de evolução? O que vocês acham? Para chegar a ser um anjo, você precisa passar por tudo? Sim ou não? Não sei, depende das suas escolhas. Vamos para um exemplo simples, né? Alguém precisa botar o dedo na tomada para saber que toma choque e que faz mal? Você precisa botar o dedo na tomada? Não. Se alguém te falar, olha, não põe o dedo lá porque você vai passar mal. Vai ser um negócio ruim. Aí você vai pôr? Só se você gostar de sofrer. Da mesma forma, você vai atravessar uma rua. Os carros são extremamente perigosos. Por que você vai atravessar fora da faixa de segurança, sem segurança? Você já sabe quais são as consequências. Então, por que não buscar o melhor caminho? Você não precisa experienciar ser atropelado para entender que você precisa atravessar na faixa de segurança. Né? Basta você usar o conhecimento, a inteligência, e com o uso adequado da inteligência, do conhecimento e do bom senso, você pode evitar traumas, dramas, problemas e situações que você não precisa vivenciar. Concordam? Igualmente para o que a gente bebe e come, né? Mesma coisa, exatamente. Exatamente. Tudo é questão de equilíbrio e de bom senso, né? Então, você sabe que o cigarro faz mal. Ninguém precisa dizer isso. Isso é uma informação básica, está disponível para todo mundo. Antigamente até se falava, né, quando não tinha internet, que a informação não chegava em muitas pessoas, mas hoje a informação está democratizada. Tudo bem, tem gente que ainda não tem acesso ao mundo digital, é verdade, né? Mas em relação ao que era no passado e hoje,
com o acesso que a gente tem à informação, a rádio, a revista, não só a internet, né? Há um mundo de canais. Então, nós temos acesso à informação. Então, não dá para você dizer, eu não sabia que o cigarro fazia mal. Não dá para dizer isso, né? Não dá para dizer que você não sabia que a droga fazia mal, que a comida em excesso, que a gordura fazia mal. Não dá para dizer, né? A gente sabe. Então, usando o conhecimento, a inteligência e o bom senso, a gente consegue eliminar, sim, ou queimar algumas etapas da evolução, né? Os espíritos responderam assim, percorrem todos os graus, mas do modo que havíamos dito, uns aceitando sem murmurar suas missões, chegaram depressa, outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Então, aqueles que gostam de testar, que são revoltados, não, ele falou, mas será que é assim? Eu vou lá testar, eu vou ver. Aí acaba, né, quebrando um pouquinho o nariz. Mas a gente não tem necessidade realmente de passar por tudo, né? Nós podemos eliminar algumas coisas. E aí, a pergunta 130. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? A resposta: fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade e que, muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos. É lógico, se você limita a sua vida a uma vida física, e você acredita que existem seres muito evoluídos, como o caso de Jesus e tantos outros espíritos, e aí você imagina, não, em uma vida só, com 90, 80, 90, 100 anos, eu não consigo atingir essa perfeição extrema. Então, em tese, né, eles já teriam sido criados perfeitos. Então, vamos dizer assim, um raciocínio. O raciocínio está correto, mas a base dele está errada, né? Porque a gente não vive uma vida só. E aí, quando você limita, né, o teu raciocínio a um espaço de tempo tão curto, você modifica o resultado final. Mas a gente está aqui justamente para estudar isso, para entender, ampliar nosso raciocínio e enxergar as coisas com muito mais amplitude. Essa é a nossa missão, né? E aí a pergunta aqui, né? Há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Então, existe um ser devotado ao mal que prejudica as outras pessoas e que todo mundo fala, isso aí é o demo. Isso não teria acontecido se não fosse o demo, se não fosse o diabo. Existe essa figura? Acredito que não. É apenas Não. um espírito menos informação, menos evoluído, talvez. Da mesma forma, se o anjo não é uma categoria especial, o diabo ou o demônio, que nome queira se dar, também não pode ser uma categoria especial. Você pode ter seres que ainda se devotam ao mal, é verdade, existem. Por quê? Né, a mesma resposta anterior, fizeram as suas escolhas, escolheram esse caminho. E podem até ser chamados, né, por esse nome, mas são seres, são espíritos como qualquer outro. Então não existe uma criatura devotada ao mal pela eternidade toda. Não, Deus, mais uma vez, não teria sido justo, né? Por que criaria um ser para executar o mal? Se Deus é amor, é plenitude, é felicidade, por que ele teria criado um ser para se devotar ao mal? Então não faz sentido, né? Então, você pode atribuir a pessoas que não são muito boas tal termo, até por uma visão, um costume, o que seja, mas um ser devotado ao mal não existe. Nunca existiu e nem vai existir. E os seres que hoje, de alguma forma, se devotam a isso, se renderão ao longo do tempo à própria lei. Se vocês lerem no livro Libertação, de André Luiz, existe um ser que é um chefe de uma falange das trevas, que é Gregório, e André Luiz participa de uma excursão, de uma expedição que vai adentrar a região onde esse chefe administra
e coordena para resgatá-lo ao bem. E recomendo a leitura do livro porque é fascinante, né? Tudo que acontece, como acontece, e no final eles conseguem resgatar. E era um espírito já devotado ao mal há muito tempo. E eles resgatam. É uma cena lindíssima no final, etc. Então, recomendo para vocês, se alguém gosta, né, desse tema, o livro Libertação, de André Luiz, é o 7º livro, e conta essa história em detalhes, e muito do que a gente viu aqui na questão de perispírito, na questão de volitação, de viajar entre dimensões, né, tudo isso está lá, nesse livro. Então, recomendo, é uma leitura muito legal, vale a pena. Alguém aqui já leu esse livro? Não? Tá bom. Então, se houvesse demônios, seriam obra de Deus, mas porventura Deus seria justo, bom, se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes, a partir das suas escolhas, como espíritos ignorantes e que vão evoluir e vão também atingir a perfeição, como todos nós. Então não existe a figura do demônio e nem do anjo propriamente dito, né? São espíritos em evolução, uns mais avançados, uns mais atrasados, simplificando, né, a questão da nomenclatura. Muito bem, aqui encerramos este capítulo. Nós vamos iniciar um outro agora, que é o objetivo da encarnação. Acho que é algo muito simples a gente entender, né? Qual o objetivo da encarnação de um espírito? Uma resposta simples, fácil e direta. Evolução. Evolução. Mais alguma coisa? É mais do que evolução. E eu acho que a resposta dos espíritos aqui ela é bem ampla, completa, e a gente vai tentar interpretá-la aqui por partes. Então vamos lá. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Ok, você vai evoluir até a perfeição. Tudo bem. Para uns é expiação. Expiação com X, né? O que significa expiar com X? Você sabe o que é expiar? Uma prova, passar por uma experiência. É isso. Você fez alguma coisa e essa alguma coisa ela te traz um resultado que você vai passar por ele, né? Você vai expiar a situação que você promoveu em algum momento. Então você é consequência de uma ação sua no passado que você vai expiar, você vai passar por ela. E por isso que o planeta é chamado de provas e expiações. Então nós estamos aqui passando por determinadas provas, sim. Passamos por expiações, uma expiação básica, né? Um exemplo clássico. Eu matei uma pessoa lá no passado, numa encarnação passada. Então, eu contraio uma dívida, certo? Tenho uma dívida, porque eu não posso tirar a vida de ninguém. Eu não tenho esse direito. Nem Deus faz isso, o que dirá eu. Então, eu não tenho esse direito de tirar a vida. Eu tenho livre-arbítrio para tomar essa decisão, mas eu não tenho esse direito. Porque eu estou transgredindo a lei universal, que é a lei divina. Então, se eu estou transgredindo a lei divina vai responder à minha atitude. Ou seja, vai me cobrar uma correção. Então, não importa se nesta vida ou em outras eu cometi um assassinato, eu tenho que expiar, eu tenho que responder por esta atitude. E aqui vem um ponto muito importante, né, que a gente tem que entender, acho que eu já falei e vou repetir, que é a forma como você expia. Por quê? Em linhas gerais, você pode imaginar assim, bom, se eu matei,
né, na vida passada, para eu eliminar este karma, entre aspas, essa pessoa vem e ela me mata nesta vida. E está zerado. Só que isso é uma grande falácia, isso é um grande erro. Não é assim que acontece. Né? E não faria nenhum sentido se fosse assim. Primeiro, porque essa é a lei mosaica. É olho por olho e dente por dente. Então, se eu matei lá atrás, alguém vem agora e me mata. Isso não faz nenhum sentido, porque a lei é de amor. Então, como é que Deus vai fazer com que você expie ou resgate o seu problema do passado, passando por um assassinato, por uma morte? Não faz nenhum sentido. Até por outra questão também. Se você vai resgatar da mesma forma, implica que alguém vai ter que te matar. E esse alguém se tornou um assassino quando te matou. Então isso nunca terminaria. Na próxima, repete, esse alguém que morreu vai matar, e aí depois volta de novo. Não termina nunca. Então não faz nenhum sentido esse tipo de raciocínio. Não é assim que funciona. Bom, se não é assim, como é então? E perfeitamente. Então nós vamos expiar de múltiplas formas. Múltiplas. Então, a primeira forma que a gente mais visualiza na questão da expiação é, bom, eu matei aquela pessoa no passado, então vamos supor, agora essa pessoa vem como meu filho, e eu irei aprender a amá-lo. É uma forma de fazer? Sim, é uma forma de fazer. Porque você matou por alguma razão, ou por ódio, ou seja o que for, e agora você vai resgatar a sua questão, dando o seu amor, cuidando e dando toda a atenção para aquele ser que veio para os seus braços. Você está resgatando? Está. A medida do resgate, bom, aí depende das ações, depende da forma como você vai cuidar, depende do amor que você vai doar. Você pode queimar isso numa encarnação? Pode. Agora, naturalmente depende de tudo, né? De como foi feito, da quantidade, da intensidade, etc. Então, essa é uma forma de resgatar? É. Reparem que sempre a forma de resgatar é através do amor. Então, eu matei, eu volto, recebo como filho, amo e resgato. Beleza? Essa é uma forma. Ok. Outra forma é você fazer o mesmo resgate, mas não diretamente a pessoa que você maltratou, matou ou fez o que for. Ué, mas como assim? Então, vamos dar um outro exemplo para ficar claro. Imaginem numa vida passada que havia um carrasco, como houve realmente, e acho que ainda tem até alguns espalhados por aí, e esse carrasco, vamos supor que ele, sei lá, esmagasse os ossos das pessoas. Né? Imagine a dívida que ele contraiu fazendo isso. Então, vamos supor que ele matou 100 pessoas ao longo da sua vida, como carrasco. Contraiu uma dívida gigantesca. Aí você pensa assim, bom, ele tem que pagar essa dívida para 100 pessoas que ele maltratou diretamente? Não, diretamente não. Primeiro que ia ser um pouco complicado, né? Vamos supor que ele teria que ser 100 vezes pai de todos aqueles que ele matou, amar todos eles em 100 encarnações diferentes, ou recebendo 2 filhos, 3, 4 em cada encarnação para diminuir o tempo. Ia ficar um negócio muito complicado de você resgatar isso. E não é uma avaliação numérica, simplesmente, né? Eu matei 100, resgato, sou pai de 100 e está tudo certo. A lei não funciona assim. Como a lei funciona? Ela funciona na quantidade de amor e bem que você pratica. Então, se eu maltratei 100 pessoas e eu posso resgatar diretamente com 2 delas, com 3 delas, em 3 encarnações diferentes, posso. Mas eu também posso assumir uma missão, aí entramos no caráter da missão, que é o seguinte, olha, se eu estraçalhei tantos ossos como carrasco em uma vida passada, nesta agora eu voltarei como um médico ortopedista. E eu vou passar 50 anos da minha vida sendo um excelente médico e vou corrigir
Não 100 pessoas que eu matei no passado, mas milhares que vão passar pelo meu consultório todos os dias. Então, repararam que a forma de amor e de fazer o bem, ela é muito mais ampla e poderosa do que fazer no olho por olho, dente por dente ou individualmente? Então, quando você assume uma prova como essa, aí muitas vezes a gente acha que a nossa profissão não é nada, né? E a profissão pode ser uma chave de saída exatamente para uma questão de resgate do passado. Então, imagina, se eu atender no meu consultório de ortopedia, sei lá, 2.000, 5.000 pessoas ao longo de uma vida, olha quanto bem eu estou produzindo. Ah, mas as pessoas estão pagando. Não, você está doando seu tempo, seu carinho, sua atenção para corrigir, não só por uma questão profissional, mas você está ajudando aquelas pessoas a saírem de processo de dor, né? Você vai usar a sua argumentação, a sua inteligência, não só também para doar a parte técnica, mas o envolvimento, de ser um bom médico, de ser amistoso, de ser agradável com aquelas pessoas. Então você vai resgatar tranquilamente e com muito mais força do que se estivesse fazendo individualmente com as 100 pessoas. Então, ao longo dos 50 anos que ele for médico, ele pode até receber lá meia dúzia dos que ele matou na vida passada e vai corrigir essas pessoas. Só que, além disso, ele vai tratar de mais 4.000. Né? Então, ele vai ampliar enormemente o leque de atuação no bem dele. Então, olha que coisa maravilhosa que é a lei. Então, repare o seguinte, quando a gente faz o mal para uma pessoa, não importa que mal é esse, na verdade, você não está fazendo mal à pessoa, você está fazendo mal à lei, que é de amor. Então, se eu não ajo com amor, eu contraí uma dívida com a lei, não com a pessoa. E esta dívida com a lei, eu resgato de múltiplas formas. Múltiplas formas. Então, quando você decide, como um casal, por exemplo, estar adotando um filho, você pode receber um filho lá do passado que você prejudicou? Pode, mas pode ser que você receba um ser totalmente diferente e vai amá-lo, e essa quantidade de amor que você vai doar, você está salvando uma vida. E salvando uma vida, na conta divina, você está ganhando bônus horas, você está ganhando aspectos de bondade, de amor, que vão queimar as coisas negativas que você fez no passado. E assim serve para tudo. Né? Quando alguém bate na nossa porta pedindo um prato de comida, você pode negar? Pode. Você pode ter medo de que seja um assalto. Tudo isso vem na nossa cabeça, tudo isso é fato. Existem gentes que enganam. Ok. Mas se você abrir a porta e doar um prato de comida, você está produzindo um ato de bondade e ganhando bônus por isso. E esses bônus que você está ganhando vai diminuindo a sua dívida com a lei. Com a lei. Então, vão imaginar como se fosse realmente uma conta divina, é um banco divino. Você fez alguma coisa ruim, você está com a conta negativa. E aí, ao longo das encarnações, você vai repondo através da bondade, da palavra gentil, do seu ato compromissado com o bem, você vai ganhando pontos positivos. E aí você vai equilibrando a balança. Não importa quem, não importa como, mas se você fizer o bem, a sua conta divina está balanceada. Está clara essa ideia? Então percebem como a nossa missão na encarnação é importante? Porque se, independentemente do mal que eu tenha feito no passado, eu hoje posso resgatá-lo em cada atitude da nossa vida e balancear a nossa conta divina, sem nenhum problema. Então, isso é fantástico, porque eu não preciso ficar preocupado. Ah, será que eu fiz isso? Será que eu fui bom, que eu fui mal? Não tem importância. Olhe daqui para frente e faça o bem. O resto está tudo certo. A sua conta vai entrar em balanço rapidinho. E quando ela começar a ficar só positiva, aí você começa a ter
os bônus, né? O bônus é um perispírito mais leve, você vai para uma dimensão espiritual melhor, você vai começar a ter trabalhos diferenciados, você vai ser cada vez mais feliz. Então, é simples assim, a nossa missão, missão ou expiação na Terra, né? Basicamente, sem se preocupar, é fazer o bem. Mas repare que na resposta ainda tem uma outra parte, ó. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda um outro fim, a encarnação. E essa parte é curiosa. O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Veja, nós temos uma parte na obra da criação. É o que essa resposta está nos dizendo. E nos cabe cumprir com essa parte de fazer com que a obra da criação continue evoluindo. Ué, mas o que significa isso? Ora, significa que se a natureza está à minha volta, eu não posso e não devo poluir um rio, eu não devo cortar árvores, eu não devo poluir o ar. E tenho que preservar e usar todos os recursos que a inteligência me permite para poupar os recursos do planeta. Quando eu faço isso, eu estou tocando a parte que nos toca na obra da criação. A obra da criação é a natureza, é a terra, é tudo que existe. São os mares, são os rios, são as espécies, são as plantas, as flores. Tudo isso é nossa obrigação, né, como parte da criação e como parte da nossa missão, cuidar. Então veja que quando se fala em ecologia, quando se fala, né, ultimamente tem até tido determinados exageros, a coisa chega a ficar muito chata, mas existe um fundo, uma realidade, uma verdade por detrás disso que é muito poderosa e que a gente tem que olhar. Quer dizer, o planeta Terra é a nossa casa e nós temos que cuidar dela. E é a parte que nos cabe da nossa missão espiritual de evolução no planeta Terra. Entendido? Beleza. Posso tirar Claro, uma Bruna. dúvida? Uhum. Super entendido, super claro. Essa questão de algumas pessoas não comerem carne animal, isso é falado alguma coisa sobre isso na doutrina ou não? Não, existe sim. Existem algumas questões do Livro dos Espíritos que a gente vai ver mais para frente, mas existe toda uma preocupação exatamente nesse sentido, porque os animais são nossos irmãos. Uhum. Então, na medida em que nós fomos evoluindo, cada vez mais isso vai ser preservado ao longo do tempo. Então, vamos dar tempo ao tempo. Certo. Veja, Jesus disse o seguinte: não é o que entra pela boca que macula o homem, é o que sai. Nós acabamos de falar aqui, né? Se a nossa atitude, o nosso pensamento e palavra for no sentido do bem, a nossa conta só vai ficar positiva. Então, isso é a nossa principal preocupação. Agora, com relação à alimentação, digamos que hoje, a princípio, pode até ser secundária, mas para alguns já pode ser algo de ser pensado a partir de agora. Então, os irmãos devem ser preservados? Devem. Só que aí você vai entrar em questões de costumes, em questões de hábitos, em questão de quem cozinha para você, das facilidades que você tem de fazer compra no supermercado ou não, se você tem facilidade de comer sem carne ou não. Tem uma série de pontos aí a serem analisados. E depois tem outra coisa. Não adianta também vamos supor, não, a partir de amanhã eu não como mais carne, eu entendi e eu não vou fazer isso, vou preservar os nossos irmãos animais. Beleza? Só que aí dali uma semana você está desesperado, passando na casa dos amigos, vendo se vai ter churrasco, querendo sentir o cheiro da carne queimada, porque você faz falta. Você foi acostumado a isso.
Então, assim, nós não podemos nos violentar com determinadas questões. Tudo tem que ser feito com bom senso. Então, se você quer parar de comer carne, maravilha, faça devagar. Ou faça no ritmo em que você acha que vai cumprir. Mas não fique desesperado pelas coisas. Ah, não, eu tenho que parar de comer carne. Então você vai no churrasco, fica salivando lá e fala, não, só vou comer uma saladinha. Me desculpa, é hipocrisia da nossa parte. Nós estamos indo contra o nosso organismo, a nossa cultura, aquilo que nós fomos acostumados ao longo do tempo. Então, veja, eu sou totalmente a favor de não comer carne. Mas ainda como. Pouco, mas como. Por quê? São questões de dificuldade de cozinhar, etc, etc. Posso passar tranquilamente sem comer. E não me faz falta, tranquilo. Mas o dia a dia ainda impõe determinadas questões. Então, não é um tema que a gente deva se preocupar, né? Nós temos outras coisas para nos preocupar antes. Procure ser bom primeiro. Procure agir no bem primeiro. A hora que você estiver já nesse ponto, ok, agora eu vou começar a estudar, vou analisar essa questão de ser carnívoro ou não, vou começar a parar, vou diminuir, faça com bom senso, até o dia que você não faz falta nenhuma, vou me tornar vegetariano mesmo, ou vou ter uma alimentação sem carne, não importa se é vegano, não importa, é uma alimentação sem carne. Enfim, bom senso. De tudo a gente precisa de bom senso. Então, o ideal, se a gente colocar como ideal, vamos preservar, né, os nossos irmãos animais. E até por outra questão também. Imagine que no Brasil nós somos 210 milhões de habitantes e nós temos, em termos de cabeça de gado, 200 milhões de cabeça de gado. Daqui um pouco, eles vão ser mais do que nós. E mais ainda, onde haverá pasto para todos eles? Então são questões que começam a vir à tona e nós vamos ter que pensar nisso no momento do futuro. Porque o que se gasta hoje para alimentar um boi, para a gente comer ele amanhã, daria para alimentar um país como o Brasil. É lógico que a gente está falando de um outro tipo de comida, que são rações lá, mas são rações elaboradas, preparadas. Se você pegasse todo esse dinheiro e investisse para alimentar o ser humano, não de carne, de outras coisas, você alimentaria um país com o tamanho do Brasil. São 200 milhões de cabeças de gado. Então são questões que a gente tem que colocar e tem que analisar para o nosso futuro. Porque não haverá terreno para pasto para tanto boi. E não haverá dinheiro suficiente para alimentar esse boi para a gente matar ele e comer depois. É uma coisa que acaba sendo meio ilógica. Então, em algum momento, o homem vai ter que olhar para isso. Aí você vai ver, aí vem os lobbies, né, do mercado, né? O mercado de consumo de carne é gigantesco, o mundo inteiro consome, o Brasil exporta para o mundo inteiro, então tem questões econômicas envolvidas. Então você não faz assim, fala, não, né, o Brasil, daqui 5 anos, ninguém mais come carne. Não funciona assim. Né? É lógico que a gente pode promover movimentos, etc., mas tem N variáveis nesse processo. Então a gente tem que ir com calma. Mas quem quiser pensar no assunto, pode pensar. A gente pode entrar no assunto com mais detalhes. Existem vários livros falando desse tema. Existe a doutora Ivênia Prada, que é uma especialista no assunto. Então a gente tem muito aí para conversar sobre isso, mas com calma. Não se afome, não se preocupem. Com calma. Tudo bem? Então tá bom. Obrigada. Vamos encerrar por aqui. Deixa eu parar de... Aqui. Ok. Então vamos fazer o nosso encerramento. Vamos fechar os nossos olhos. E agradecer
mais essa oportunidade de estarmos juntos nesse estudo fraterno, neste momento que estamos vivendo, que possamos, cada um de nós, dentro das suas condições, cada vez mais, olharmos para dentro de nós, reconhecemos os nossos talentos, a nossa missão, aquilo que viemos fazer aqui no planeta Terra, o objetivo da nossa encarnação, para que cada vez mais possamos nos sentir livres, leves, com objetivos claros e que nos levem a uma condição de plenitude, de bem-estar e que, acima de tudo, também possamos convidar os nossos familiares, aqueles seres que amamos, para estar conosco nessa jornada. Então, o nosso grupo, como objetivo, tem exatamente vislumbrar esses pontos, né, de crescermos, de estarmos seguros dos nossos passos, para compreendermos o que temos a fazer pela frente. Nós, como sempre, somos atendidos e recebidos por irmãos da espiritualidade que nos acompanham nesses momentos de estudo, que visitam os nossos lares, né? Nós temos companheiros que, com suas tochas de luz, suas tochas de energia, adentram pelo nosso lar, eliminando fluidos negativos e passando pelas paredes, pelo teto e pelo piso de cada dependência do nosso lar, para que uma cortinas magnéticas se estabeleçam e protejam o nosso lar contra qualquer energia negativa de fora que eventualmente esteja rondando o nosso lar. Então, esses irmãos nos ajudam com essa atividade, iluminando a nossa casa com essa energia, com essas tochas de luz, de forma tal que, se pudéssemos olhar para o nosso lar de fora, nós veríamos as janelas, o teto, a fresta das portas, toda refletindo essa luz que sai forte de dentro e deixa toda essa proteção e esse amparo. É um presente que esses irmãos dão a cada um de nós nesses momentos de dificuldade em que o planeta está vivendo. Nós ainda pedimos aos amigos que se dedicam aos trabalhos de passes, de cura, de limpeza, para que também neste momento se aproximem de cada um de nós. Podemos, nesse momento, respirar profundamente, sentindo o ar adentrando pelos pulmões, segurando o ar por alguns segundos e soltando suavemente. E nós vamos sentir a presença de um companheiro espiritual que se coloca à nossa frente nesse instante e, estendendo o braço sobre o nosso coronário, no alto da nossa cabeça, derrama uma chuva de folículos de luz que vai nos iluminando por dentro, que ilumina a glândula pineal que está no centro do nosso cérebro e que tem a conexão com os outros centros de força de todo o nosso organismo perispiritual e que desta forma distribui essa energia pelos centros de força, como vimos no slide de hoje, rodando nas cores características, produzindo a energia necessária, eliminando nós energéticos e fazendo com que estejamos equilibrados e em paz. Nós podemos também estender os nossos braços até o mais alto, sentindo adentrar pela ponta dos dedos essa energia que nos é trazida amorosamente por esses irmãos, que recolhemos suavemente, fechando as nossas mãos e trazendo essa energia até o alto da nossa cabeça, abrindo as mãos e percorrendo suavemente, longitudinalmente, todos os centros de força do nosso organismo, para que estejamos distribuindo essa energia suavemente, produzindo amparo, proteção e equilíbrio. E assim, agradecidos
por esses momentos de reflexão, por essa conexão que recebemos. Pedimos que os amigos espirituais continuem no nosso lar, envolvam, né, todos os nossos familiares, todas as pessoas que amamos e estão à nossa volta, que possam, durante a noite, estar conosco, durante o repouso do corpo físico, para que estejamos também revendo o nosso planejamento reencarnatório e preparando o nosso dia de amanhã e o nosso futuro. Então, mentalizando a figura de Jesus, como se estivesse no nosso lar, nós pedimos permissão a Ele e a todos os amigos espirituais presentes para que proteja, ampare, nos envolva e deixe esse ambiente de paz e amor nos lares de cada um de nós. Que a paz do Mestre nos envolva, nos ampare hoje e sempre. Graças a Deus. Muito bem. Sensacional, mais uma vez. Muito obrigada mesmo. Obrigado a todos. Vai ter foto hoje, não? Com certeza. Vamos lá? Ó. Isso, dá aquela arrumadinha. 1, 2, 3 e... Carol Lúcia não está aparecendo. Aê, 1, 2, 3 e... Pronto, foi. O Fernando eu já desisti, eu não vou mais falar. Ele é um espírito, é um ser virtual. Muito bom. Tá bom, gente. Fiquem em paz aí. Bom fim de semana para vocês. Obrigado. Obrigada. Obrigada para vocês também. Tchau, tchau, Boa gente. noite. Tá, Obrigada, tchau, tchau. Marcelo. Boa noite. Tchau.